Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias e Relatos de Infidelidade. A história de hoje é chocante. Já deixe seu like e vamos ao relato. Eu não sei quando a admiração dela se transformou em desprezo silencioso, aquele tipo de nojo que você sente por algo que você mesmo estragou, mas a sensação de que eu era o parasita no meu próprio casamento começou a me corroer, logo depois que quitamos a hipoteca e ela finalmente se viu livre da obrigação de fingir que precisava da minha estabilidade. Nós construímos a vida com as próprias unhas, tijolo por tijolo, e eu achava que a argamassa era o nosso sangue, uma mistura de sacrifícios e promessas murmuradas na escuridão do nosso primeiro apartamento minúsculo. Mas para ela, era só o palco que precisava ser montado antes que as cortinas pudessem subir para o show principal. Ela era a perfeição esculpida para o mundo exterior. Inteligente, deslumbrante, o tipo de mulher que fazia todos os homens pararem de falar na sala e fazia todas as esposas se perguntarem por que não usavam o mesmo batom. E eu era o acessório útil, o porto seguro, robusto e previsível que ela usava para justificar a própria leveza. O problema é que, no minuto em que cruzávamos a soleira de qualquer evento social, a minha presença deixava de ser uma âncora e passava a ser uma piada, uma anedota que ela contava com aquela risadinha aguda e condescendente que só os nossos amigos mais íntimos, aqueles que deveriam ser leais a nós dois, sabiam interpretar. Eram sempre as mesmas histórias reembaladas com verniz de humor autodepreciativo, mas o alvo era sempre o mesmo. A minha falta de ambição, a minha tendência a ficar em casa lendo, em vez de socializar o meu peso sutilmente, adquirido depois dos 40, ou a minha incapacidade de entender o vinho que custava mais de R$ 300, a garrafa. Ela narrava minha vida como se eu fosse um personagem secundário patético, uma criatura previsível que ela tinha a bondade de tolerar. Lembro-me claramente de um jantar na casa do ceiú dela, a luz baixa refletindo no seu decote e no champanhe, enquanto ela descrevia com riqueza de detalhes a minha total confusão ao tentar montar uma prateleira da IKEA no fim de semana anterior. Não era apenas a história, era a maneira como ela pausava, buscando o meu olhar, encontrando apenas o meu sorriso forçado e vazio. Antes de entregar a punchline, ele é maravilhoso com planilhas de Excel, mas basicamente, um bebê sem um manual de instruções na vida real. Todos riam. Aquele riso de quem está sendo cúmplice de uma piada interna cruel, e eu ria junto, mais alto que todos, para provar que a ofensa não tinha me atingido, que eu era divertido e autoconsciente. O som daquela risada, a dela e a deles, perfurava o meu peito como estilhaços de vidro, e eu engolia mais um copo de gelo puro, para tentar anestesiar humilhação que borbulhava sob a superfície da minha pele. Eu comecei a ir para festas já preparado, montando o meu escudo mental, ensaiando as minhas próprias piadas defensivas, mas não adiantava. Ela sempre encontrava a fenda na armadura, o ponto exato onde me sentiria mais exposto e infantil. Ela me desconstruía em público, meticulosamente, transformando o homem que ela jurou amar em uma figura trágica e cômica diante de todos que importavam, diante de todos que ela queria que importassem. E o pior, o que destrói a alma, é que eu comecei a acreditar nas versões que ela contava de mim. Eu comecei a me ver através dos olhos zombeteiros dela e dos risos dos meus amigos, e me tornei, lentamente, exatamente, a caricatura que ela havia desenhado para a plateia. O chão havia sumido, e eu estava flutuando em um purgatório de desprezo social, sem saber que aquela era apenas a primeira camada da traição, o prefácio frio de algo muito, muito pior, que ela estava cozinhando nas sombras, enquanto todos aplaudiam a performance dela. O teatro era a nossa vida, e o meu papel era o palhaço triste que ela podia facilmente descartar, assim que o público se cansasse da piada. Eu comecei a medir a humilhação em ciclos de 24 horas, contando quanto tempo levaria para a próxima festa U, próximo evento onde eu seria o objeto de estudo, a anedota hilária, que cimentava a imagem dela como a profissional, brilhante casada, sim,
mas com um peso morto adorável, que precisava ser constantemente justificado. A casa virou um laboratório. E eu, a cobaia, que ela observava com um desinteresse clínico. Se o riso era o estilhaço, o silêncio em casa era a lenta gangrena. Ela me tratava com a mesma paciência forçada que se dedica a um animal de estimação barulhento, cumprindo rituais de convivência menos um beijo rápido no rosto antes de dormir. A pergunta superficial sobre o dia de trabalho, tudo desprovido de qualquer calor residual. O que antes era amor, ou o que o ingênuo pensava que era, se transformou em uma arquitetura de desprezo tão sutil que eu mal conseguia respirar sob o peso das paredes. Meu foco mudou. Eu não estava mais tentando ser um marido interessante. Eu estava tentando desesperadamente não ser o palhaço que ela descrevia. Eu me matriculei na academia, tentando desesperadamente apagar os quilos que ela usava como munição. Mas cada gota de suor parecia apenas reforçar a ideia de que eu era um projeto de melhoria patético e tardio. Tentei aprender sobre vinhos passando horas, lendo sobre taninos e bodegas, para que na próxima vez eu pudesse balbuciar algo inteligente. Mas no momento em que eu tentava, ela me interrompia, deslizando a mão no meu pulso e dizendo, com aquela voz melosa de professora: "Querido, deixe os especialistas falarem sim, você é melhor em números. Lembra?" E pronto, todo o meu esforço, reduzido a uma falha adorável e previsível que a plateia amava. Eu comecei a desenvolver uma esquizofrenia social. A versão pública de mim sorria e aceitava a piada. A versão privada voltava para casa e vasculhava os bolsos do casaco dela. Verificava a lixeira digital do computador, caçando um fantasma. Eu não sabia o que estava procurando exatamente, mas a certeza de que havia algo escondido era tão palpável quanto o cheiro do perfume caro que ela usava para trabalhar. O que eu encontrava eram fragmentos, nada conclusivo, mas o suficiente para me manter acordado. Mensagens deletadas, logo após serem enviadas, o telefone que antes ficava largado na mesa, agora estava sempre preso ao corpo dela, virado para baixo, protegido por senhas que ela havia mudado. Por segurança de dados do trabalho. Eu tentava perguntar sobre o trabalho, sobre os clientes novos, e ela respondia em monossílabos, impaciente, como se eu estivesse pedindo que ela explicasse a teoria da relatividade para uma criança de 5 anos. O trabalho dela se tornou uma nebulosa, um lugar mágico e excitante, onde a minha esposa brilhava, e onde o homem das planilhas e dos manuais da IKEA, não podia entrar. E então vieram as viagens. No início, eram esporádicas, de 1 ou 2 dias, reuniões em São Francisco ou Nova York. Eu senti uma pontada de solidão quando ela saía, mas também um alívio perverso. Pelo menos eu não teria que ensaiar o meu riso naquela noite. Mas as viagens se tornaram mais longas, mais frequentes, sempre em locais exóticos e glamourosos que combinavam perfeitamente com a vida que ela estava construindo, longe da minha. Ela me alegava, claro, mas as ligações eram curtas, cronometradas, cheias de ruídos de fundo que pareciam festa, música alta, vozes animadas. "Estou no lobby com a equipe, querido. Precisamos discutir o relatório de amanhã. Estou exausta. Beijo." E o beijo era oco, uma formalidade para silenciar a minha ansiedade. Eu ficava em casa, encarando o lado vazio da cama king size, tentando imaginar como era aquele lobby. Mas na minha mente o lobby se transformava em um bar de hotel, a Maia Luz e a equipe se dissolvia em um rosto singular e masculino que eu ainda não podia identificar. Na última vez que ela fez a mala, antes de uma viagem de 5 dias para Miami, eu me atrevi a ser direto, a ignorar o roteiro do palhaço por um momento. Eu entrei no closet, onde ela estava dobrando uma lingerie que eu nunca tinha visto, preta e renda, muito mais ousada do que as coisas que ela usava para mim. Eu a olhei nos olhos, e não havia a menor sombra de brincadeira neles. Eu perguntei: "Tudo bem entre nós? Parece que estamos vivendo em fusos horários diferentes. Mesmo quando estamos na mesma sala?" Ela parou, a peça de seda na mão, e suspirou, o som mais irritado que eu já tinha ouvido. Ela não me ofendeu, não me humilhou. Ela fez algo muito pior. Ela me olhou com pena. "Claro que estamos bem."
É claro que você pensaria isso, ela disse, encaixando a lingerie na mala, como se fosse um detalhe sem importância. Você está entediado, eu sei. Eu tenho que fazer o meu trabalho, construir algo real. Tente manter-se ocupado. Encontre um hobby. Por que você não lê um daqueles romances longos que você gosta? Quando eu voltar, talvez a gente possa conversar sobre as suas planilhas. Agora eu preciso ir. Meu voo sai cedo. Você pode chamar Uber para mim? E por favor, não esqueça o aquário do peixe desta vez, como na semana passada. Aquele peixe, aquele maldito peixe beta, que ela havia me responsabilizado. A humilhação de ser reduzido ao guardião de um peixe, enquanto ela conquistava o mundo e usava lingerie nova em Miami. Aquele abismo entre as nossas realidades era a prova final. Eu havia sido diminuído a um mero cuidador de casa, um acessório doméstico substituível, e ela estava se preparando para o seu palco principal. Eu liguei para o Uber dela, observando a placa preta se afastar no asfalto molhado, sentindo um frio que não vinha do tempo, mas da cicatriz de sal que estava se formando no meu peito. Eu sabia que ela não estava apenas indo para uma reunião, ela estava se afastando de mim, em uma velocidade que eu jamais conseguiria alcançar. E eu estava começando a entender que, para ela, a piada de mau gosto era eu, e que o show estava apenas começando. A porta da frente se fechou com aquele som estéril de segurança moderna. Um clique seco que selou o meu confinamento e a sua liberdade. Eu não me movi da soleira, até que o ruído do Uber tivesse se tornado apenas mais um eco engolido pelo silêncio da noite suburbana. Um silêncio que de repente parecia ter peso. A casa era grande demais, fria demais. Agora era um museu dos escombros da nossa intimidade. E eu era o único curador. Entrei no closet, não para arrumar, mas para inalar, onde estava o rastro daquele perfume que ela sempre usava caro e discreto, com notas de sândalo e ambição. Ela estava low, mais fraco, misturado com um cheiro novo, algo metálico aterrorizante, o cheiro de uma novidade que eu não podia tocar. E o espaço que a lingerie preta ocupava antes, na gaveta de seda, estava vazio, um buraco negro, na ordem dos nossos pertences. Eu tentei me acalmar, racionalizar como ela sempre fazia. Encontre um hobby. Mas o meu hobby, agora, era o desmantelamento metódico da minha própria paz. Eu comecei a vasculhar, não de forma raivosa, mas com a precisão fria de um arqueólogo desenterrando uma civilização perdida. Eu sabia que ela era metódica, mas o excesso de confiança sempre deixava fendas. Não demorou muito. Embaixo de uma pilha de revistas de negócios desatualizadas na mesa de cabeceira, encontrei o que parecia ser um celular antigo, um modelo que ela usava para jogos e notícias, antes de ganhar o último modelo corporativo. Ela o tinha abandonado, talvez esquecido na pressa calculada. Estava carregado, mas bloqueado. A minha respiração ficou presa no alçapão da costela. Tentei a data do nosso casamento, a data do nosso primeiro encontro, nada. Ela ria de sentimentalismos. Lembrei-me então daquela piada interna que ela usava para me ridicularizar nas festas. Sabra a minha incapacidade patética de lembrar de números. Tentei a Senhan, o apelido que ela me deu quando estava irritada com a minha distração. Seguido do número do meu antigo carro. Bingo! A tela acendeu, banhando o meu rosto na luz azul do purgatório digital. Não precisei ir longe, não havia fotos comprometedoras, nem mensagens de amor tórrido. Aquilo seria amador. Em vez disso, havia um grupo de WhatsApp chamado O Círculo de Miami, presumivelmente as colegas de equipe com quem ela discutiria o relatório, no lobby. O conteúdo não era sobre balanços financeiros, era sobre o balanço da minha vida. E como eu a desequilibrava. Havia mensagens de voz dela, enviadas horas antes de se despedir de mim. Ela estava imitando a minha voz, a minha preocupação. Tudo bem entre nós, estamos em fusos diferentes, e depois, a sua risada, alta, cortante, que eu nunca ouvi em casa, seguida por uma enxurrada de emojis de palhaço e corações pretos das amigas. Uma das amigas perguntou: "E a lingerie vai estrear na reunião de abertura?" A resposta dela, digitada apressadamente: "Claro, querida." Ele pensou que era para ele, pelo menos a humilhação dele pagou a passagem de primeira classe
para eu me divertir. A humilhação era pública. Não era só entre nós dois. Atrás das portas fechadas, eu era o material de comédia, o idiota residente, que garantia as risadas nas suas viagens e eventos corporativos. O peixe beta, a planilha de controle de gastos, o meu cabelo que ela dizia estar ralo, as minhas calças que ela achava que estavam desatualizadas, tudo era material. Ela não apenas me traía, ela me estava transformando em uma performance de tragédia para o seu público. A dor da traição se transformou em uma náusea quente de ultraje. Eu tinha me permitido ser transformado no motivo pelo qual o seu mundo era tão divertido e brilhante. Lembro-me daquele coquetel de Natal no ano passado. Eu tinha acabado de contar uma história sobre como falhei em montar uma prateleira de livros, algo trivial. Ela havia me abraçado de lado, o braço apertando o meu ombro, em um gesto que parecia carinhoso, mas agora eu sabia que era de posse. Ela havia olhado para os amigos e, com um sorriso de escárnio que eu pensei ser apenas charme, sussurrou alto o suficiente para que a rodada ouvisse. Ele é inútil com as mãos, mas é tão bom em cuidar de mim. Todos riram, aquele som oco de aceitação social, e eu me senti inchado pelo seu reconhecimento. Eu achei que era a forma dela de me amar. Agora eu entendi. Ela estava apenas adicionando um novo capítulo à saga do marido patético, garantindo que o seu público soubesse exatamente quem pagava a conta do riso. Aquele abraço não era carinho, era o mestre de cerimônias apresentando o ato principal. Eu não era apenas um cuidador de casa, eu era o bobo da corte, que mantinha o castelo quente, enquanto ela o usava como cenário para o seu verdadeiro espetáculo. E eu estava no camarim, encarando a tela iluminada, sentindo que finalmente o meu papel na peça havia mudado. Eu não era mais o bobo, eu era o espião. E o show, como ela disse, estava apenas começando. Eu apenas precisava de mais evidências antes de derrubar o palco. Precisa saber quem era o alvo final daquela lingerie. O peixe beta nadava em círculos na sala de estar, a única testemunha silenciosa da minha descida ao inferno que ela havia construído. Eu não podia mais ser o tolo que esperava sentado. Aquele beta, o idiota aquático que nadava em um círculo sem fim, era um espelho cruel. Eu tinha que sair do aquário. O problema não era apenas a traição, era a arquitetura da minha própria humilhação, que ela havia construída com o meu dinheiro e a minha paciência. A passagem de primeira classe que eu paguei, o tecido caro, da lingerie que estava prestes a ser rasgado por outro, tudo financiado por mim. Eu estava pagando o custo de produção do filme, onde eu era o vilão fracassado, e ela era a estrela liberada. A minha primeira ação foi tática. Eu precisava do mapa de guerra. O celular dela estava sempre ao alcance da mão, blindado por biometria e senhas complexas. Mas o laptop corporativo, que ela usava apenas para trabalho crucial, e que por isso deixava na mesa do escritório em casa, era a minha única porta. Ela estava em uma chamada de conferência urgente na cozinha, a voz alta e confiante, discutindo margens de lucro e aquisições menos a rainha, no seu trono profissional. O timing era agora ou nunca. Eu deslizei para o escritório. O cheiro de lavanda do aromatizador de ambiente dela era enjoativo. O laptop estava aberto, mas bloqueado. Pensei nas senhas que ela usava. Nomes de animais de estimação, cruel demais. Datas de aniversário, tão previsível. Tentei o mais absurdo e irônico. A data do nosso primeiro encontro, negado. Tentei a data da nossa lua de mel, negado. Foi então que percebi o padrão da sua crueldade. Ela usava senhas para me lembrar do meu status. Tentei a data em que ela recebeu a sua primeira grande promoção. O dia em que o poder dela se tornou maior do que o nosso casamento. A tela se abriu. Um silêncio de alívio tóxico me inundou. O calendário estava saturado de compromissos codificados. O evento era a reunião estratégica internacional, Dubai. Abaixo, em letras pequenas, quase ofuscadas por um monte de anexos de planilhas de gastos, que eu obviamente teria que aprovar, estava o itinerário detalhado. Não era apenas uma reunião de abertura, era uma semana inteira de eventos sociais, jantares e, mais importante, encontros privados com o Comitê Executivo Sênior.
Eu abri o anexo mais revelador. A lista de convidados para o jantar de gala. Meu coração batia contra minhas costelas, como um pássaro preso. Procurei por nomes que fossem apenas um. E lá estava, destacado em negrito, como o anfitrião principal. O nome que ela havia mencionado uma vez casualmente, como o mentor Rocco Valente. Um nome que soava como metal polido. Um contraste brutal com a minha rotina de lavar louça e alimentar o peixe. Rocco Valente, diretor global de operações. E ao lado do nome dele, na coluna de notas adicionais, havia um diminutivo que me fez gelar até os ossos, um apelido digitado em algum momento de pressa ou intimidade descuidada. O inferno não era um lugar de fogo, era este conhecimento frio e granular. Ela estava indo para Dubai na primeira classe paga por mim, para entregar a sua nova lingerie a um homem chamado Rocco mentor, que a chamava de Ju, e que ria das minhas piadas de palhaço nas rodadas de seus e-mails. Aquele coquetel de Natal, o abraço, o sussurro sobre eu ser inútil com as mãos. Não era uma piada interna sobre o fracasso em montar uma prateleira, era a preparação do palco para o grande número. Ela estava garantindo que Rocco soubesse exatamente quem ele estava superando. Ele não estava roubando uma esposa. Ele estava roubando um troféu que veio com um bobo da corte pessoal para cuidar das despesas. Enquanto eu digeria o nome, uma nova notificação surgiu no canto inferior da tela, um e-mail recém-chegado para Jill. O assunto era curto, direto, e me rasgou ao meio. Mal posso esperar para ver o presente. Jill, o horário 5 minutos atrás, ele estava ativo, ele estava esperando, ele já estava sediando pelo e-mail corporativo. Eu fechei o laptop, no exato momento em que a voz dela se calou na cozinha. Silêncio. Ela viria verificar se a porta do seu reino digital estava intacta. Eu saí do escritório, a adrenalina pulsando em um ritmo lento e perigoso. Ela estava na sala, os olhos azuis faiscando sob a luz. O que você estava fazendo no escritório, querido? A voz dela era doce demais, a melodia que precedia o veneno. Eu olhei para o Beta, que parecia estar me observando com seus olhos vazios. Eu tinha um nome. Eu tinha um alvo. Eu tinha o e-mail. Eu tinha que ser o bobo da corte mais convincente do mundo, por mais algumas horas. Estava apenas procurando a chave de fenda. Pensei em finalmente montar aquela prateleira para os seus livros de relatórios. Sabe como eu sou inútil com as mãos, eu disse, forçando um sorriso patético, exatamente o sorriso que ela esperava. Ela riu, uma risada curta e seca, e balançou a cabeça com desprezo disfarçado. Deixe isso, querido. É inútil. Eu chamo alguém amanhã. Vá descansar. Você parece pálido. Eu me virei. O peso do conhecimento esmagador. O show de horrores não estava prestes a começar. O ensaio geral tinha acabado de terminar. Eu precisava saber mais sobre Rocco Valente. Eu precisava de algo que o desequilibrasse. E eu precisava garantir que a estreia daquela lingerie em Dubai fosse um desastre público e inesquecível. Eu não iria derrubar o palco. Eu iria reescrever a peça, garantindo que o público dela, o seu público de risadas, visse a verdadeira performance de tragédia. Eu era o espião agora. E o meu próximo passo seria mergulhar na vida de Ro. Eu voltei para o quarto, mas não para descansar. Era a toca do leão, mas ele me via como um filhote inofensivo dormindo no canto. Eu esperei o som da água corrente do banheiro, o ritual noturno de hidratação e esfoliação dela, o tempo perfeito para mergulhar novamente no inferno. Eu deslizei para o escritório, sem acender a luz. A tela do meu laptop pessoal, aquele que ela nunca sequer olhava, brilhou no escuro, como uma única lanterna apontada para o abismo. Eu não estava mais procurando chaves de fenda. Eu estava forjando granadas Rocco Valente. Eu digitei o nome na barra de busca interna da empresa, ignorando os filtros de privacidade. O meu acesso de nível médio, aquele que eu usava para preencher relatórios de merda, de repente, era uma chave mestra para o reino corporativo. E lá estava ele, a foto profissional, um sorriso largo, bronzeado demais, terno cortado à perfeição, vice-presidente de desenvolvimento estratégico na região EMEA, título pomposo para um ladrão de esposas. A ficha corporativa era limpa, mas o resumo era um show de vaidade.
menções a prêmios, seminários de liderança e um subtítulo sobre mentoria e cultivo de talentos femininos. Um vômito me subiu à garganta. Ela não era um talento, ela era uma conquista que ele penduraria na parede. Eu migrei para o mundo exterior. LinkedIn era a fachada, mas eu precisava da verdade suja. A verdade estava nas mídias sociais, onde os egos inchados sangram. Achei o Instagram dele rapidamente. Eram jatos particulares, restaurantes estrelados, relógios de ouro maciço, o arquétipo perfeito do predador, financeiramente bem-sucedido. Mas o que me parou não foi o luxo, foi o comentário em uma das fotos tiradas há apenas 2 semanas, na mesma noite em que Ju disse que estava em uma reunião de planejamento de orçamento. A foto, Rocco sorrindo, um braço firmemente enrolado em torno de uma mulher deslumbrante, loira platinada, olhos esmeralda e um anel de diamante tão grande que parecia uma lâmpada. A legenda não era de Rocco, mas sim dela. Mais uma noite de celebração com meu futuro marido. O casamento em Stay, Bartes, está chegando rápido. O nome dela, Serena. O seu futuro marido, Rocco Valente, o mentor que estava pedindo lingerie via e-mail corporativo, não era um solteiro despreocupado. Ele era um noivo que provavelmente estava usando a viagem a Dubai, financiada pela minha empresa, como sua lua de mel de teste, com a minha esposa. O choque foi menos sobre a descoberta da traição dupla e mais sobre a pura gritante hipocrisia. Não era um caso discreto de escritório, era uma bomberlojou social. Ele tinha uma vida que precisava de proteção, uma noiva rica e talvez influente. Jill era apenas um desvio de rota, um capricho exótico para exibir no Oriente Médio antes de voltar para sua vida real. Eu respirei fundo. O cheiro de poeira do escritório era o cheiro da minha nova realidade, a do espião. Eu tinha o alvo principal, Jill, mas agora eu tinha o ponto de pressão de Rocco, Serena, a pobre mulher que provavelmente estava escolhendo guardanapos de linho, enquanto seu futuro companheiro planejava uma noite de sedução com minha esposa. Na mesma suíte de hotel que eu havia reservado, em essência, com meu próprio dinheiro, comecei a traçar o perfil de Serena, a nova peça no meu tabuleiro de xadrez da vingança. Ela não era uma figura passiva, era a CEO de uma startup de tecnologia, conectada a um círculo social fechado e respeitado. Se a história de Rocco com Jill explodisse, não seria apenas uma demissão, seria um exílio social e financeiro. Ele perderia a noiva, a reputação e provavelmente contratos importantes. O preço era alto. O meu plano, que antes era apenas destruir Jill, agora se expandiu para uma ópera. Eu não queria apenas que eles fossem descobertos. Eu queria que a exposição fosse cirúrgica, atingindo a jugular de Rocco e sujando a imagem perfeita de Jill, tornando-a outra que destruiu o casamento de um executivo de sucesso. O que seria mais destrutivo para a imagem de Jill do que ser descartada como um caso barato. E ainda por cima com um homem que estava apenas a usando para um fim de semana. Eu copiei as fotos, arquivei os e-mails e criei um dossiê digital impecável. Eu não podia simplesmente enviar uma carta anônima para Serena. Isso seria amador. Eu precisava de um timing perfeito. Eu precisava que a humilhação fosse transmitida, ou, pelo menos, garantida para ser vista por quem importava. O presente, aquela lingerie vermelha, agora tinha um novo significado. Não era apenas o símbolo da traição, era a isca. Eu fechei o laptop e voltei para o quarto. Ela já estava dormindo, a respiração suave e regular, a pele brilhando sob a luz noturna. Olhei para ela e pela primeira vez em muito tempo, não senti dor, mas sim uma frieza estratégica. Eu tinha um mapa da mina. A viagem para Dubai era em 4 dias. Eu precisava garantir que, ao invés de uma noite de paixão, Jill e Rocco tivessem uma reunião muito pública com o Karma. Eu precisava de uma maneira de entregar a lingerie, não apenas a Rocco, mas ao público dele, a Serena. Eu comecei a pensar em como um erro de entrega de e-mail poderia ser muito mais devastador do que qualquer confronto direto. Eu precisava de um dispositivo, algo pequeno, escondido que pudesse testemunhar o evento. A Guerra Fria
havia acabado. Era hora de armar o campo de batalha. Nos 4 dias seguintes, eu fui o marido perfeito. Levei-a ao aeroporto com um beijo na testa, disse que sentiria saudades, que o peixe beta estaria vivo quando ela voltasse. Ela sorriu com aquela condescendência habitual e desapareceu pelo portão de embarque. Naquela mesma noite, comecei a executar. Primeiro passo: Serena. Criei um perfil falso de LinkedIn, menos uma headhunter de alto nível baseada em Londres, com foto roubada de uma agência de modelos, histórico impecável, conexões com seus reais. Mandei uma solicitação de conexão para Serena com uma mensagem curta. Admiro seu trabalho na nome da startup dela. Gostaria de conversar sobre uma oportunidade de conselho que pode interessar. Ela aceitou. Em menos de 2 horas, mulheres poderosas adoram ser cortejadas profissionalmente. Segundo passo: o presente. Comprei a mesma lingerie menos modelo, cor, marca, tudo idêntico, só que uma numeração menor. Dentro do forro do sutiã, costurei um micro rastreador, GPS com bateria de 15 dias e um microfone de altíssima qualidade, que grava áudio e transmite em tempo real, via 4G, para um servidor criptografado, que eu controle. O dispositivo era menor que uma moeda de R$ 1. Ninguém perceberia. Terceiro passo: a entrega. Usei o acesso que ainda tinha ao sistema interno da empresa. Afinal, eu ainda assinava as notas de despesa dela, para alterar o endereço de entrega de um presente corporativo que ela mesma havia pedido para ser enviado ao hotel, em Dubai. Um hobby de seda personalizado com as iniciais dela. Troquei o conteúdo pelo pacote da lingerie adulterada. Mantive o remetente como Rua 5 e o bilhete manuscrito, que eu mesmo falsifiquei, com a caligrafia dele. Mal posso esperar para tirar isso de você hoje à noite. Suíte 3402, Row. Quarto passo: o gatilho. No dia do jantar de gala, às 19h47, horário de Dubai, exatamente quando eles estariam no coquetel Presenter, enviei para Serena, do perfil falso da Headhunter, áudio do voz, cheirado por imposto automóvel, com a voz perfeita de Rocco, treinado com dezenas de vídeos dele em conferências. Serena, amor, aconteceu uma coisa grave. Tive que adiar, stay Bartz. Estou com um problema sério de reputação. Alguém está me chantageando com fotos minhas, com uma colega. Preciso que você veja isso antes que vaze. Anexei 3 fotos reais que eu tinha capturado de câmeras de segurança do hotel. Paguei um funcionário local para isso. Ju entrando na suíte 3402 com Rocco, ele beijando o pescoço dela no elevador. A lingerie preta, já meio despida. Serena recebeu tudo enquanto jantava com os pais em Nova York. Em menos de 20 minutos, ela estava num voo particular para Dubai. Chegou às 4h12 da manhã, horário local. Quinto passo: o gran finale. Às 3858, o rastreador, dentro da lingerie, ativou o microfone. Eu ouvi tudo, em tempo real, enquanto tomava um uísque no escuro da minha sala. Os gemidos, os eu te amo falsos, o som do champanhe sendo aberto. Rocco rindo e dizendo que em 2 semanas casa, e depois a gente continua isso em segredo. Gravei cada segundo. Quando Serena invadiu a suíte com 2 seguranças do hotel e o próprio gerente, ela ameaçou processar o hotel inteiro se não abrissem a porta. A lingerie ainda estava no chão, o rastreador transmitindo. Sorina grito. Rocco tentou inventar que era um mal-entendido. Ju ficou nua, tentando se cobrir com um lençol, chorando e dizendo que ele tinha prometido que ia largar você. Serena não gritou de volta. Ela apenas tirou o anel de noivado, jogou no chão e disse, com a voz gelada: o casamento está cancelado. E amanhã cedo, eu falo com o conselho da sua empresa. Você está acabado. No mesmo instante eu enviei, de um e-mail anônimo criado em um café na Lituânia, roteado por 7 VPNs, o áudio completo da transa, mais as fotos, mais o histórico de e-mails corporativos entre os dois, para o AHA Global da empresa. Os 3 principais membros do conselho, o maior blog de fofocas corporativas da América Latina, e, de quebra, para o grupo de WhatsApp, o Círculo de Miami Curu, Tonto amava. Às 8 horas da manhã,
Ju já estava sendo escoltada para fora do hotel por seguranças, sem poder voltar para a suíte, pegar suas coisas. Rocco foi colocado em licença administrativa ainda de roupão. Enquanto Serena vazava, a história para Vogue Business, com o título O Noivo Traidor, que destruiu meu casamento dias antes do casório em Stay Barts. Ju voltou para casa 3 dias depois, sem maquiagem, cabelo preso, olhos inchados. Eu abri a porta com o maior sorriso que consegui forjar. O peixe beta morreu enquanto você estava fora, eu disse. Mas tudo bem, eu já joguei ele no vaso e dei descarga. Coisas mortas não têm mais lugar aqui. Ela tentou falar, tentou correr, tentou me abraçar, e eu me afastei. Você tem até amanhã para tirar suas coisas. O divórcio já está protocolado. E antes que você pergunte, sim, eu sei tudo, e todo mundo que você conhece também sabe, agora, inclusive o Araki. Você está suspensa sem vencimentos até a investigação interna terminar. Boa sorte, achando outro emprego, com essa reputação. Ela caiu de joelhos no hall de entrada. Eu passei por cima dela, peguei minha mala que já estava pronta há dias, e saí. No elevador, liguei para o advogado. Pode executar a segunda parte. Transferência de todos os bens que estavam no nome dela, para o trust blindado, que criamos, nas Ilhas Caimã. E libere o vídeo completo para a imprensa se ela tentar abrir a boca. Rocco foi demitido por conduta antiética grave 2 semanas depois. Perdeu ações, bônus, reputação. Serena processou ele por quebra de contrato de noivado e levou metade do que sobrou. De hoje mora num apartamento minúsculo na periferia, bloqueada por quase todos os contatos antigos. De vez em quando ainda recebo prints de amigas dela me pedindo para ter pena, eu só respondo com um emoji de palhaço. O peixe beta, aliás, nunca morreu. Eu só disse isso para ela sentir o gosto do próprio veneno. E eu comprei um aquário maior. Coloquei 2 betas. Machos, juntos, eles se matam em menos de 24 horas. É terapêutico assistir. Fim do relato. Se essa história te revoltou, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque tem muito mais vindo por aí.